bom dia, cumprimento a todos com a paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nesta quarta-feira Deus venha abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, a sua família, o seu trabalho, que tenha acompanhado desde a saída e a entrada também da sua casa, em nome de Jesus Cristo, amém? Hoje vamos estar a dar continuidade da nossa leitura bíblica. Vamos estar aqui a dar continuidade do Gênesis. Estava a orar aqui, Deus me levou para um lugar, mas antes vamos estar a dar início aqui no Gênesis 4, onde a palavra diz: Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como Deus eterno havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão levou a sua mulher Sara, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali o Deus eterno apareceu a Abrão e disse: Eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Amém, glória a Deus. Irmãos, ali no 12:7 ele diz que Deus apareceu a Abrão e afirmou mais uma vez: Eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Mas tem um problema. Tem um problema aqui, porque mais tarde nós vemos que naquele tempo que os cananeus viviam naquela região. E Deus disse uma coisa também a Abrão, que muitas das vezes passa despercebido aqui. Ele diz: Eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Eu vou dar, Deus confirmou, eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Mas havia uma coisa, que Abrão já tinha 75 anos e a Sara, sua mulher, também já estava numa idade avançada. E Abrão não tinha filhos, não é? E é claro que é normal, como humano, Abrão questionou a Deus, mas Senhor, como? Como que eu vou ter filho? Já estou de certa idade e a minha esposa também já está de certa idade. Como é que eu posso ter filho? Não é? Mas isso mais tarde nós vamos ver esta situação toda, como é que se desenrolou, porque a promessa de Deus não falha, irmão. Aquilo que Deus promete, a palavra dele diz que Deus cumpriu desde sempre, desde o passado, o presente e futuro. E a promessa que Deus tem também para a sua vida, irmão, espera um pouco, que Deus também vai cumprir na sua vida, amém? Estava meditando aqui inicialmente, como eu disse, então a palavra, a pedir Deus que me dê uma direção, uma palavra que possamos ouvir nesta manhã, uma palavra que venha do Espírito Santo. Deus me enviou até 1 Samuel, irmãos. Convido a todos depois que possam meditar nessa palavra. No 1 Samuel, ele conta a história de um homem, que tinha duas esposas. Duas esposas. Esse homem chamava Elcana, mas nós vamos ler aqui. A palavra diz assim: Havia um homem da tribo de Efraim chamado Elcana, que vivia na cidade de Ramã, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jorão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zufo. Elcana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos Elcana saía da sua cidade e ia ao Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifício ao Deus Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Deus eterno em Siló.
Cada vez que Elcana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava uma porção dobrada. Elcana amava muito, embora o Deus Eterno não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Eterno não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam à casa do Deus Eterno, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia, o seu marido Elcana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Amém, irmãos. Nesta passagem tem tudo ligação com a primeira, porque Abraão também não tinha filhos. Mas Deus fez uma promessa a Abraão e disse: olha, vou dar esta terra para os seus descendentes. E a questão certamente que Abraão fez: mas como, Deus, se eu não tenho filhos? E ao meditar nesta palavra, Deus me levou ao 1 Samuel, porque havia aqui um homem que tinha duas esposas. A sua esposa, as duas esposas, uma chamava Ana e a outra Penina. A Penina tinha filhos, não é? Quando diz filhos, quer dizer filhos e filhas, não é? Porém, Ana não tinha filho, o que a Penina maltratava e humilhava a Ana, porque naquele tempo o filho ou uma filha, ou seja, os filhos, era considerado a riqueza, a bênção de Deus. Mas aquela mulher que não tem filho, aquela mulher que era estéril, é considerada uma mulher praticamente amaldiçoada, uma mulher que não tem bênção de Deus. Então os filhos já eram considerados bênção. Como o Abraão também casou com a Sara, mas a Sara era estéril e não tinha filhos. Nós depois vamos dar a continuidade na nossa leitura. Nós vamos ver que Deus fez essa promessa e certamente Abraão questionou: mas Deus, como? Se a minha mulher não pode ter filhos? Mas Deus, quando promete algo, é porque Ele sabe que no futuro Ele tem algo melhor para a nossa vida. E esta história tem toda a ligação com o do 1 Samuel, onde conta a história destes casais, porque são mais de um, não é? E era um homem e duas esposas, onde que uma era abençoada, mas a outra não tinha bênção de Deus, não tinha filhos. Mas dá-nos continuidade, porque Deus me trouxe aqui. Certamente Deus sabe da angústia, da tristeza que cada coração está a passar hoje, nesta quarta-feira de manhã. E Deus está a trazer a palavra, está a dizer nesta manhã: eu trago ânimo, eu trago bênção para a sua vida. E então a palavra nos diz, nós vamos continuando na leitura, que Ana pede a Deus um filho. Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita, chorando muito, orou a Deus Eterno e fez esta promessa solene: ó Deus Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra-te de mim. Não te esqueças da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o darei a ti por toda a vida, que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Deus Eterno durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas ele pensou que ela estava bêbada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu Ana, eu não estou bêbada.
Não bebi nem vinho, nem cerveja. Estou desesperada, estava orando, contando a minha aflição em Eterno. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse, vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim. Respondeu ela e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Pai Santo, Pai querido, obrigado por esta palavra. E obrigado também, Pai, que toda palavra que seja meditada nesta passagem, Pai, que seja do Espírito Santo, Pai. Não deixa sair nada da minha boca que não seja a sua palavra, porque o Senhor conhece o coração de cada um e sabe, Pai, da angústia, Pai, do espinho que está na carne de cada pessoa, Pai. Então que venha trazer nesta manhã a palavra do ânimo, Pai, a palavra de consolo, Pai, que possa fortificar cada um conforme a sua vontade, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, nós vimos que Ana estava a orar em silêncio e quando Eli começou a prestar atenção nela e via só os lábios a mexer, ele pensou, essa mulher está bêbada, porque ela não está a falar nada e só está a mexer os lábios e certamente está bêbada. Mas a mulher, com toda a honra, com todo o respeito que tinha, diz assim, Senhor, me respeita, por favor. Eu não estou bêbada. O Senhor me respeita. Eu estou a falar com meu Deus. Estou a pedir porque eu estou triste. Eu estou desesperada. Eu estou angustiada. Estou a orar. Estou a pedir aquilo que eu não tenho. Mas o Eli não sabia o quê. Mas Ana sabia qual era a angústia, irmão. Não importa. Às vezes as pessoas olham para a sua vida e dizem assim, mas quem é esta? Quem é ele? Ele não é nada, ele não é ninguém. Irmãos, porque Deus não vê como o homem vê. Deus não olha como o homem olha. Mas a mulher, a angústia que ele tinha por dentro, ele não sabia. Mas Ana sabia o que é que afligia a vida dela. Então ela estava a orar em silêncio. E o Eli foi lá e disse, mulher, você está bêbada. Julgou. Amém? Como a sua vida também, muitas das vezes, você passa por vale da morte. Você passa por dificuldade da vida. E as pessoas vão, em vez de ajudar, vão te julgar. Vão te deixar no fundo, irmão. Vão pisar na sua vida. Sabem por quê? Vão dizer, você não é nada. Você não é nada. Mas é um engano, irmão. Porque a sociedade, o mundo todo pode ver a sua vida que não é nada. Mas para a aparência de Deus, cada alma é uma dádiva. Cada vida é um presente especial para Deus. Então nesta manhã Deus está a dizer, não tenha problema quando as pessoas de fora julgam a sua vida. Venha a mim e descansa. Irmãos, nós vamos terminar aqui com a oração da Ana. Eu creio que Deus já tenha tocado no seu coração e já tenha falado aqui que vale a pena orar, vale a pena falar com Deus. Então vamos finalizar aqui com a oração da Ana, que é uma oração simples, porque muitas das vezes nós dizemos, Pai, eu não sei orar. E nós ficamos a repetir as rezas. Nós rezamos, repetimos as mesmas rezas. Irmãos, muito cuidado com a oração. Porque a oração não é a palavra bonita, não é repetir as coisas. Porque ninguém, a palavra diz lá no Gênesis que Deus fez o homem semelhante a ele. Irmãos, vamos à lógica da vida. Se todos os dias as pessoas dizem assim, olha, pode-me dar 5 euros ou 10 euros e todos os dias repetir a mesma coisa, você fica irritado, não é? Você fica irritado, diz assim, olha, eu até podia dar ele, mas todos os dias ele está a insistir na mesma coisa, estou cansado, não vou dar nada. É a mesma coisa, irmão. Porque a palavra não mente, a palavra da Bíblia diz, Deus fez o homem semelhante a ele. Então, se nós como homem, nós irritamos, nós ficamos irrados quando as pessoas ficam a repetir a mesma coisa, isso quer dizer também que quando nós viemos, em vez de falar, ficamos a repetir sempre a mesma coisa, Deus também fica irritado.
Nesta manhã Deus está a dizer, não vale a pena repetir muitas coisas, porque Deus sabe da tua necessidade. Deus sabe do que a sua vida precisa. E a palavra diz, Deus vai dar conforme a necessidade de cada um. Então pede, irmão, conforme a sua necessidade. Jesus Cristo diz na sua palavra, vocês não têm porque não pedem, e quando pedem, pedem mal. Então nós pedimos que Deus nos capacite e nos ensine a pedir, irmãos. Que nós pedimos conforme a vontade de Deus, amém? Nesta oração, veja que a Ana, ela não tinha filho. Mas a primeira coisa que ela diz aqui, diz assim, ó Deus Todo-Poderoso, olha para mim, a tua serva, vê a minha aflição e lembra-te de mim. Não te esqueça da tua serva, Pai. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. A primeira coisa que a Ana fez é oferecer o seu primeiro e único filho, porque era o primeiro que ela ia ter e não sabia se ia ter a mais. Mas a Ana fez uma oferta aqui, irmão, muita atenção nessa passagem do 1 Samuel 10, 11, onde ele diz, 1 Samuel 1:11, Ana, quando fez o pedido, ofereceu o seu primeiro filho a Deus. Diz Deus, eu vou oferecer esse filho ao Senhor e prometo que eu não vou cortar o cabelo a ele. Ele vai dedicar a vida dele totalmente a ti. É da vontade de Deus, irmãos. Vejamos, isso é algo que agrada a Deus. Eu vou te dar esse filho e dedicar totalmente a ti, Senhor. Então, que todos os pedidos que nós viemos a fazer a Deus, que seja da vontade de Deus, algo que agrada a Deus. Porque a oração, irmão, é para exaltar, para glorificar, para agradecer a Deus e para santificar o nome de Deus. Amém? Olha a oração da Ana, irmão. Então Ana orou assim, o Deus eterno encheu o meu coração de alegria por causa do que ele fez e eu ando de cabeça erguida. Estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Eterno, não existe outro Deus além dele e não há nenhum protetor como o nosso Deus. Não fiquem contando vantagem, não diga mais palavras orgulhosas. Atenção, irmão, podíamos dar continuidade aqui, mas a palavra é isto que eu quero chegar com vocês. Quando estão a orar, não fiquem contando vantagens. Eu tenho isto, eu tenho aquilo, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Não, e não diga palavras orgulhoso a sua vida, ou seja, que para glorificar a sua vida. A oração é para glorificar a honra e a glória de Deus, amém? Que todo o pedido da nossa oração que seja para glorificar, para agradecer a Deus, a família que seja para agradecer a Deus, a sua casa para agradecer a Deus, o seu trabalho para agradecer a Deus, muito dinheiro para agradecer a Deus também, que seja conforme a vontade de Deus. Vamos continuar aqui na oração da Ana. Pois o Eterno é Deus que conhece e julga tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos soldados fortes estão quebrados, mas os soldados fracos se tornam fortes. Os que antes estavam fartos agora se empregam para ganhar comida, mas os que tinham fome agora estão satisfeitos. A mulher que não podia ter filhos deu à luz 7 filhos, mas os que possuíam muitos filhos ficou sem nenhum. Oh Deus eterno, é quem tira a vida e quem a dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar de lá. Ele faz que alguns fiquem pobres e outros ricos. Rebaixa uns e eleva outro. Deus levanta os pobres do pó e tira da miséria e tira da miséria os necessitados. Ele faz que os pobres sejam companheiro dos príncipes e os põe em lugar de honra. Os alicerces de terra são do Deus eterno. Ele construiu o mundo sobre eles. Ele protege a vida dos que são fiéis a Ele, mas deixa que os maus desapareçam na escuridão, pois ninguém vence pela sua própria força. Os inimigos do Deus eterno serão destruídos. Ele protegerá do céu contra eles. O Eterno julga o mundo inteiro. Ele dará poder
ao seu rei e dará vitória a esse rei que ele escolheu. Oh, glória a Deus, obrigado, porque a Ana reconheceu o Deus eterno e reconheceu o valor e o trabalho que Deus faz. Que nós também possamos reconhecer tudo isso, toda a glória e toda a honra que Deus tenha dado na nossa vida, toda a bênção, a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho, que nós podemos reconhecer tudo isso pela glória e pela honra do nosso Deus eterno, irmãos. Que Deus possa abençoar essa manhã de quarta-feira em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém.